Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão conosco aqui em mais um webinar do grupo de ESG da Abrapsa. Sejam bem-vindos. Enquanto a turma vai entrando aqui, vou agradecendo a quem se inscreveu, quem está conosco para participar de mais um evento do Comitê de ESG da Abrapsa. Bom dia a todos vocês que reservaram a agenda, que está buscando mais conhecimento e informação sobre governança e compliance trabalhista. Então, a turma vai entrando, enquanto isso eu vou fazer uma rápida apresentação da Abrapsa para quem ainda não conhece. A Abrapsa é uma entidade sem fins lucrativos que reúne as principais empresas de serviços, apoio e gestão para terceiros na execução de processos de negócio, de suporte para as áreas administrativa, financeira e de recursos humanos no Brasil. Hoje a Abrapsa tem dezenas de associados, não são somente os provedores de outsourcing, são também empresas de tecnologia, empresas que estão com soluções para o ambiente empresarial. Então, se você tem interesse em estar reunido com empresas, executivos que estão na vanguarda das melhores decisões, práticas e governança empresarial, faz todo sentido você se tornar um associado, participar dos nossos eventos, participar de todas as ações que nós temos feito aqui. Eu represento o comitê de ESG, que fala sobre temas ambientais, sociais e de governança, mas a Abrapsa tem vários grupos técnicos que discutem temas diversos, aspectos trabalhistas especificamente, tecnologia, impostos, e por aí vai. Então, aqui tem muito conhecimento, além de benefícios e vantagens de você se tornar um associado, como clube de benefícios, as conexões de alta qualidade que você fará, um networking qualificado, isso é muito importante num mundo em que tem tanta informação, tanta coisa disponível, que a gente acaba até se perdendo. Então, ter foco para estabelecer conexões de altíssimo nível é muito importante, e aqui você consegue isso. E hoje, no nosso comitê de ESG, a gente traz um tema extremamente importante, que não sai de moda, isso é muito importante, que é a governança trabalhista e o compliance trabalhista. A legislação trabalhista ela tem se alterado ao longo dos anos, com certeza vai ser alterada ainda mais nos próximos anos, considerando essa mudança de mundo, essa dinâmica empresarial, geração Z, geração Y, as empresas convivendo com todas as gerações dentro de casa, pessoas querendo trabalhar em outros países, remoto. Então, existem uma série de situações hoje no mundo moderno que precisam ser administrados ainda ante a lei, e que, para isso, precisa de especialistas com conhecimento técnico adequado para cumprir esse compliance trabalhista, esse compliance que faz com que a empresa seja sofisticada e esteja com alto nível de governança. E aí, para isso, nada melhor do que ter uma pessoa também de alto nível para compartilhar isso conosco. Por isso que eu convidei a Andrea Coppola, que ela é sócia da área de labor da PPIC, que é uma das principais firmas de auditoria, consultoria e outsourcing do país, é membro da Abrapsa, e que ela tem, nesses últimos anos, conduzido projetos dessa natureza, de compliance, de governança trabalhista, para companhias nacionais, que é a característica geral das companhias brasileiras, mas também para empresas multinacionais. E é algo que me trouxe muito assim. Muitas vezes a gente pensa que a empresa multinacional não tem necessidade, mas é o contrário, né? A complexidade é tão grande, André estava me explicando esses dias, que precisa ter sim apoio, cuidado, auditoria, consultoria constante. Então eu convidei a Andrea, que além de ter muitos anos de experiência nessa área, ela tem formação acadêmica na área de contabilidade,
ela tem MBA, recentemente se tornou mestre na área de gestão de pessoas, então ela tem muita experiência, muito conhecimento e vai compartilhar aqui conosco. Então, André, seja bem-vinda, a casa é sua, fique à vontade para nos instruir, nos apresentar o conteúdo que você desenvolveu. E para quem nos acompanha, vai tomando nota, o que tiver de dúvida, pergunta, ao final, vão colocando no chat e a Andrea vai gentilmente responder aqui para a gente, tá bom, pessoal? Então, é algo participativo de fato. Muito obrigado, aproveitem esse conteúdo, explorem positivamente essa oportunidade porque a gente tem muita riqueza aqui hoje. Andréia, bom dia, boa apresentação. Obrigada, Léo. Bom dia, obrigado a todos por estarem aqui, reservando um tempinho para a gente falar sobre esse tema tão importante que é o compliance trabalhista. Bom, o compliance, o que significa compliance, né? Ao pé da letra, significa agir em conformidade com as regras. No entanto, tem uma definição do Departamento de Justiça americano que ele diz que compliance é o dever da companhia de promover cultura organizacional que estimula, né, a conduta ética e o compromisso com o cumprimento da lei, tá? Então, eu prefiro muito mais essa definição, porque ela deixa claro que o compliance, quem faz o compliance é a pessoa física. Então, as empresas, elas organizam, elaboram todo um compliance trabalhista, enfim, e demais áreas, mas quem vai colocar esse compliance em ação são as pessoas que trabalham nessas companhias. Então, a conduta, a ética e o compromisso, elas acontecem de uma pessoa física para uma pessoa jurídica. E apenas implantar o compliance não vai trazer benefícios para a empresa. Por quê? Para a gente ter um compliance de sucesso, a gente tem que ter uma cultura organizacional. Então, é essa cultura organizacional que vai determinar o sucesso ou o fracasso de um programa de compliance. Mais uma vez, por quê? Porque essa cultura ela é definida por pessoas. Então, o compliance ele vai ser um programa de sucesso quando as pessoas se comportarem no dia a dia de acordo com os valores, com a ética daquela empresa. Então, isso faz muita importância. Então, independente do que a empresa tem escrito, do que ela tem normalizado, do que ela tem de política, o que vai fazer o compliance acontecer são as pessoas que trabalham nessa organização. Portanto, a cultura organizacional é que vai trazer aí o sucesso para o programa de compliance. E a gente vê, né, que nos últimos anos a área trabalhista ela deixou de ser vista apenas como uma área operacional. Então, apenas como o departamento pessoal, que é operacional, que é cumprimento legal. E hoje a área trabalhista ela está no centro da agenda de riscos das empresas, tá? Hoje a área trabalhista ela é uma área estratégica dentro das companhias e não mais só uma área operacional. Por que ela é estratégica? Bom, a gente tem diversas legislações atualmente que estão trazendo a estratégia para dentro do departamento. Como, por exemplo, a gente tem a questão da NR1, então é algo estratégico dentro do departamento de folha de pagamento, RH. Então, a área está ali na agenda de risco, no centro da agenda. Isso está acontecendo também porque os órgãos fiscalizadores, eles passaram a contar com bases digitais mais integradas. Então, a gente tem todos os cruzamentos das informações. Hoje é tudo muito sofisticado, muito rápido. Então, nesse cenário digital, tecnológico, a governança trabalhista ela passou a ser um tema estratégico. Então, ela envolve tanto os processos, papéis, documentos, fluxos de aprovação, consistência cadastral, e ela envolve principalmente as pessoas. Então, sem pessoas não temos compliance, sem pessoas não temos empresa.
Cada pessoa vem de um mundo diferente e se encontram dentro de uma mesma organização. Por isso que aquela cultura organizacional ela tem que ser forte, pautada na missão, valor, para que a empresa tenha ali todos os processos, todos os procedimentos devidamente seguidos, que a empresa seja ética. E uma coisa que eu costumo falar muito também, né? A empresa fala bastante sobre assédio, é contra o assédio, mas quando existe uma, uma denúncia, por exemplo, de assédio, nada é feito. Então, a gente tem que linkar ali o que a gente fala com o que a gente faz. Então, isso tem que andar junto. E isso é compliance, tá? De maneira muito simplificada, o compliance trabalhista é a capacidade da empresa de assegurar que suas práticas trabalhistas estão seguindo a legislação, os instrumentos coletivos e as políticas internas. Então, isso significa garantir que o que está previsto dentro da política interna, como, por exemplo, contrato, folha de pagamentos, recibos, e-social e demais registros estejam compatíveis, tanto com a legislação quanto com as políticas. Então, é a forma de evitar que cada área opere uma verdade própria. Por quê? Porque o compliance ele tem que integrar todas as áreas da empresa. Então, quando a gente tem um compliance trabalhista, a gente tem o RH, o jurídico, o departamento pessoal, o financeiro. Então, todas as áreas estão integradas. Então, o compliance, ele faz com que todas as áreas sigam o mesmo caminho. Se cada área seguir um caminho diferente, a gente vai ter diversas inconsistências nos processos legais que vão se transformar em risco. Somente os processos legais vão trazer riscos? Não. Por quê? Porque a gente tem diversos outros processos administrativos dentro de uma organização. Então, por exemplo, quando eu trabalho com vendas, eu posso receber um presente do meu cliente? Se a política da empresa estabelecer, você pode receber um presente de acordo com os critérios administrativos. Eu estou sendo claro em relação ao que eu posso receber ou não daquele cliente, eu não estou sendo claro. Então, eu tenho uma política que ela não está alinhada, que ela não traz um compliance, porque eu tenho que estabelecer dentro dessa política, você pode receber um determinado prêmio, você pode receber um presente em valor estimado até R$ 5.000. Essa política é clara e ela consegue ser medida e auditada, tá? Então, o compliance trabalhista, ele está cada vez mais em alta devido a todas as obrigações serem eletrônicas, o que está expondo as companhias a muito mais riscos. Hoje, nós vemos autuações muito rápidas que a gente não via no passado. Então, por exemplo, quando eu envio hoje as informações para o e-social, eu estou prestando todas as informações trabalhistas e previdenciárias aos órgãos competentes. Então, eu envio ali as minhas tributações, se minhas rúbricas estão sendo tributadas corretamente, os meus códigos, o meu FPAS, terceiros, o salário de todos os empregados. A empresa ela vai ter os órgãos competentes, na verdade, eles vão ter todas as informações relacionadas a gênero, raça, etnia, tudo isso está dentro do e-social. Tudo isso traz subsídios para que os órgãos possam autuar as empresas. Então, hoje, a gente vê muito mais autuações relacionadas, por exemplo, à cota de aprendizes, à cota de portadores de deficiências, do que nós víamos antigamente, porque tudo é efetuado de forma eletrônica. Então, a hora que eu envio a informação, rapidamente o governo pode sim me autuar. E muitas autuações ainda não ocorrem, mas a tendência é que todos esses, ai, esses, meu Deus, gente, desculpa.
todas essas plataformas eletrônicas, elas sejam cruzadas, tá? Então, eu vou cruzar e-social, e-FDRINF, todas elas vão se cruzar e trazem aí todas as autuações que a gente vê atualmente. Novidades que nós temos que tem que estar incluso dentro do compliance. Processos trabalhistas. Então, eu informo todos os processos trabalhistas dentro do e-social já faz algum tempo, e agora, as sentenças, né, julgadas a partir da data de 1º de maio, o fundo de garantia também vai ser recolhido via fundo de garantia digital, tá? E os anteriores, eles vão continuar sendo informados no CEFIP. O que a gente identifica muito aqui nos casos da auditoria trabalhista, tá? As empresas, elas informam os processos trabalhistas e não informam os processos dentro da GFIP. Então, a parte do e-social é cumprida e a parte da GFIP não é cumprida. E isso acaba gerando um desencontro de informações, que gera notificação e autuação para as empresas, tá? A questão do processo trabalhista é algo também muito delicado dentro das companhias, porque ela é uma alteração que exige ali o relacionamento entre o departamento pessoal e o RH. E muitas vezes essa interação não acontece nas empresas. Outra questão que atualmente a gente vê muita divergência, muita especulação, é em relação ao relatório de transparência salarial. Então, esse relatório, ele também é gerado por todas as informações do e-social, mais as informações do portal Emprega Brasil. Então, o relatório de transparência, ele traz para a gente uma visão muito consistente do que acontece nas empresas que possuem acima de 100 empregados em relação ao gênero, né, em relação à sua população de trabalho, gênero, raça, etnia, cargos, enfim, a gente consegue ter uma visão muito ampla. E agora, por fim, que vai entrar em vigor em 26 de maio, a gente tem a NR1, que ela vai gerenciar todos os riscos psicossociais no trabalho. Então, isso tem que integrar tanto o RH quanto a área de saúde e segurança do trabalho e também, muitas vezes, a área jurídica tem que também estar envolvido neste processo da NR1. Então, o compliance trabalhista ele está em alta porque a gente está tendo muita alteração na legislação e as empresas estão muito mais expostas. E o compliance, como a gente comentou, né, ele visa garantir a conexão entre a expectativa e a realidade. Mas o que é, afinal, essa expectativa e essa realidade? Então, isso significa que as políticas que a empresa possui, elas devem ser seguidas. Não adianta eu ter uma política de gaveta, assim como não adianta eu elaborar um programa de compliance dentro da minha companhia, que é um investimento, a gente tem que levar que isso é um investimento para a empresa. Não adianta eu formalizar políticas, normas, procedimentos e guardar dentro da gaveta. Isso não adianta. Por isso que é de suma importância que quando eu elaboro um programa de compliance, quando eu insiro um programa de compliance dentro da minha companhia, que eu faça auditorias periódicas para garantir que tudo isso está sendo seguido. Então, os pilares da governança trabalhista e previdenciária são: primeira coisa é a formalização. Então, a gente vê muita empresa, né, principalmente empresas pequenas, né, com baixa maturidade, que elas dizem: sempre foi assim, meu processo sempre foi assim e sempre deu certo. Então, a gente tem que trazer ali a mudança da mentalidade. E essa mudança da mentalidade, automaticamente, é uma mudança dentro da cultura da empresa. Então, a primeira coisa é formalizar todos os processos.
Então, que tipo de processos? Por exemplo, processos de benefícios, ajuda de custo, premiações, pagamentos diferenciados, contratação de terceiros é uma norma muito importante dentro das organizações. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a empresa ela tem que estar normatizada para que qualquer pessoa que entre no departamento consiga tocar e tudo, e a gente vai fechando cercos, tanto para riscos, né, relacionados à legislação, quanto para possíveis fraudes. Então, o compliance, ele traz esse benefício para as empresas. A gente tem que ter, dentro de um programa de compliance, a rastreabilidade e a evidência. Então, eu sempre tenho que ter 3 perguntas. Quem aprovou, com base em quê e onde isso está documentado? E para eu ter uma aprovação, eu tenho que também ter uma política estabelecendo o que cada um pode aprovar, quais são os critérios de alçada, tá? Então, isso é muito importante. E um processo, ele só é governado quando ele vai deixar uma trilha de auditoria. Se eu não conseguir auditar, eu estou falhando no processo. Então, não adianta a pessoa me falar, num processo de auditoria, por exemplo, a autorização foi verbal, eu não tenho nada formal. Não tem validade nenhuma essa autorização verbal. O terceiro pilar que a gente considera é a consistência entre sistemas e documentos. Então, um dos maiores problemas que a gente encontra na auditoria é a falta de coerência entre o que está, por exemplo, no contrato e o que está na folha, com o que foi pago, com o que foi contabilizado e com o que foi declarado ao governo. Então, muitas vezes a gente acha que, como toda a informação do e-social sai do sistema, que aquela informação vai estar 100% válida. Isto não é o que acontece. Muitas vezes a gente encontra divergências em diversos eventos e tabelas do e-social. Então, tem que existir a correção, ou a revisão de todos os processos mensalmente, tá? E a gente tem a segregação de função e a governança das aprovações. Então, é essencial separar quem solicita, quem aprova, quem processa, quem revisa e quem paga. E muitas empresas têm todo esse processo em um único departamento. Então, a pessoa gera a folha de pagamento, revisa a folha de pagamento e paga a folha de pagamento. Então, é um processo que não tem transparência. Então, ele pode gerar muitos riscos. E a gente vê muitos riscos, muitas fraudes acontecendo quando é a mesma pessoa que executa todo o processo, tá? Então, a governança, ela não significa burocratizar o processo, tá? Ela significa a gente criar alçadas, os critérios, os checkpoints, tudo isso para evitar possíveis riscos. E, por fim, a gente tem um monitoramento contínuo, né? Então, não basta a gente fazer todo o desenho do processo de compliance, então a gente tem que testar periodicamente, por meio de uma auditoria, se as empresas estão seguindo toda a legislação, todos os instrumentos coletivos, todas as normas e políticas. Então, isso é muito importante para que a gente tenha um sucesso no compliance, porque senão isso tudo vai para dentro da gaveta e ninguém se utiliza mais. As empresas que tendem, né, a ter maiores problemas de compliance são as pequenas e médias empresas. Porque quando elas começam, quando elas iniciam sem processos. E elas estão focadas ali na lucratividade. Então, elas deixam toda a burocracia de lado. Isso vai gerando risco. E lá na frente, se essa empresa quiser participar de um processo de due diligence, ser vendida, ser comprada, ela vai ter ali muitas coisas para regularizar nesse processo. Eu sempre digo também que o compliance ele não deve estar atrelado apenas às pessoas que trabalham dentro da organização.
o compliance ele deve abranger todos os terceirizados. E quando a gente tem muitos terceirizados, é onde a gente tem um possível risco de imagem potencializado, tá? O nosso risco de imagem é potencializado quando temos muitos terceirizados. Então, um exemplo, né? Alguns anos atrás, a Zara, né, foi para a lista suja do trabalho escravo, porque ela tinha trabalho análogo à escravidão dentro do seu processo, da sua cadeia de produção. A Zara diz, eu não sabia. Por que ela não sabia? Porque ela não tem um processo, não tinha, pelo menos à época, um processo de compliance bem estruturado. Porque quando eu contrato um terceiro, eu tenho que estabelecer, eu tenho que ter tudo normalizado. O meu terceiro tem que saber como que é a minha norma, como é a minha política, para que ele possa segui-la. E em muitos casos, a gente terceiriza e o terceiro vai lá e quarteiriza. Então, é muito importante que a gente tenha também essa cláusula dentro de contratos que é impossibilitando a quarteirização do serviço. Outro item extremamente importante em relação aos terceiros é fazer a auditoria in loco dos meus terceirizados. Quando eu tenho terceiros dentro da minha organização, segurança, limpeza, refeição, eu consigo auditar periodicamente, né? Porque eu estou vendo o que está acontecendo. Mas quando eu tenho terceiros fora da minha organização, é muito importante que existam auditorias, e essa auditoria, de preferência, tem que ser surpresa dentro do meu terceiro, para que eu veja realmente o que está acontecendo. A gente viu também que a Nestlé também foi processada por trabalho análogo à escravidão. Ela cortou o fornecedor de café dela por causa do trabalho escravo. Então, veja, em determinado momento, ela foi processada por trabalho análogo à escravidão. Então, ela aprimorou o compliance dela e depois, o que ela fez? Ela cortou um fornecedor que trabalhava com pessoas que estavam vulneráveis. Então, é por isso que o compliance ele vai trazendo segurança dentro da organização. E aí a gente viu, né, o último aí da BYD. Então, a BYD também foi identificado o trabalho escravo, foi bem recente, agora em janeiro, tá? E o Ministério Público do Trabalho fez um acordo com a BYD de 40 milhões de reais. E aí a gente teve, né, todo aí um desenrolar, né, desse acordo. Inclusive, nesse momento, né, que teve esse acordo, 163 trabalhadores, né, foram tirados ali do trabalho análogo à escravidão na construção da fábrica em Camaçari. E a gente, infelizmente, né, vimos que o Ministério do Trabalho acabou demitindo o secretário após a inclusão da BYD na lista suja do trabalho escravo. Então, a gente tem ali um jogo de interesse. E é por isso que o compliance dentro de uma organização, ele tem que estar muito bem estruturado para que a gente não tenha nenhum problema relacionados a interesses, né? Então, a gente sabe que muitas vezes nas empresas, a gente tem muitos procedimentos que cruzam informações, que cruzam muitas expectativas e que isso pode trazer problema. Então, e o programa de compliance ele tem que ser seguido desde a presidência. Então, é top-down. Para um programa de compliance ele ser bem estruturado, ele ser um programa de sucesso, tem que vir da presidência, da diretoria, dos líderes, porque senão a gente não consegue que isso aconteça, tá? E a gente também teve um caso bem recente, que é a questão das propriedades do Amado Batista, que também foram condenados, né? Foram identificadas pessoas que estavam submetidas a trabalho análogo à escravidão. Então, isso gera
um risco de imagem, um dano de imagem para as empresas terríveis. E muitas delas não conseguem se recuperar, principalmente as pequenas e médias empresas. Elas têm muito mais dificuldade em se recuperar de um dano de imagem do que, por exemplo, essas empresas que eu trouxe aqui para vocês. Tá? Então, quando a empresa ela leva o compliance a sério, ela vai abranger toda a sua cadeia, todos os seus fornecedores. Então, todos serão arrolados no processo de compliance. E para que as empresas não corram, né, o risco de imagem, é de suma importância que o programa de compliance atinja a todos os seus stakeholders. E quem são esses stakeholders? São os empregados, são os fornecedores, os prestadores de serviços. Então, é toda a cadeia produtiva dentro de uma companhia. E como eu disse anteriormente, o envolvimento da liderança, ele é primordial para o programa de compliance, tá? Porque se a liderança está envolvida no programa, automaticamente vai gerar engajamento nos empregados, confiança com todos os stakeholders e mitigar todos os riscos. Então, os pilares fundamentais do compliance é o suporte da alta administração, como eu comentei, né? Então, sem o apoio da liderança, aliás, sem o apoio da liderança, nenhum programa dentro da empresa tem sucesso. Infelizmente, a liderança é o que vai gerar toda a cultura, é o que vai apoiar todos os programas. Então, a liderança, ela é estratégica em todos os processos dentro de uma companhia. Mapear os riscos, então, é de suma importância o mapeamento dos riscos, a gente identificar onde estão as maiores exposições. Então, se a minha maior exposição é na minha contratação, dos meus empregados de folha de pagamento, se são nos meus terceiros, se eu tenho muitos processos trabalhistas. Pleitos de processos trabalhistas são um grande radar para que a gente saiba onde temos que atacar. Saúde e segurança do trabalho, entre outros, né? Revisar as políticas. Então, primeiro a gente vai implantar as políticas, mas depois a gente tem que revisar periodicamente essas políticas, porque o processo o compliance, ele não é estático, tá? Ele é um organismo vivo dentro de uma organização. Por que ele é vivo? Porque todo o processo, dia a dia, ele vai mudando. As legislações mudam periodicamente. Treinamento e comunicação é muito importante, lembrando que comunicar é diferente de treinar, tá? Eu comunico pelos meus canais, eu comunico por e-mail, eu comunico pelo sistema, e o treinamento é quando eu vou aprofundar algum tema para os meus colaboradores. E para o compliance, né, para o programa ter sucesso, eu tenho que ter as auditorias contínuas. Porque se eu não tiver as auditorias contínuas, eu vou deixar tudo engavetado e não vou ter ali um processo, uma melhoria contínua dentro da minha organização. Bom, estou aberta aí a dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao compliance, fiquem à vontade. Andréa, muito obrigado por compartilhar esse conteúdo riquíssimo. Com certeza a turma tem perguntas, né? Já tem até aqui um comentário do Cláudio Trindade Matos, dizendo assim: olha, houve casos das vinícolas no sul. Além do abalo da reputação, algumas empresas foram proibidas de participar de eventos da categoria, feiras, etc. Então, ele relembrou aqui de casos ocorridos aqui no sul do país, né? Agora, me diz uma coisa, Andréa, né? Do ponto de vista prático, uma empresa, por exemplo, grande, estruturada, embora às vezes ela não tenha essa estrutura de compliance, como você mencionou aí, de empresas grandes que foram furtadas aí, situações que ela desconhecia, porque não tinha compliance,
mas ela tem recursos, então ela consegue rapidamente consultar você, vamos organizar a casa. E uma empresa pequena ou média, é um bicho de sete cabeças fazer isso ou não? Dá para começar com pouco recurso? O que você instruiria para uma empresa de menor porte colocar em prática essa organização no sentido de compliance? Bom, a maioria das organizações, ela enxerga o compliance como uma despesa, né? Então, esse é o primeiro item, né? Você não enxergar o compliance como uma despesa, porque, na verdade, ele vai melhorar toda a sua cadeia. E o compliance, ele pode ser implementado em qualquer tipo de empresa. Numa empresa familiar, em qualquer empresa. Numa empresa com poucos empregados, tanto como uma empresa com milhares de empregados, porque com o compliance eu vou garantir que as práticas, que a legislação, que as práticas internas da empresa estão sendo cumpridas. E quando a gente fala, por exemplo, do risco de imagem, né? Como uma empresa grande que tem o nome exposto na mídia, ela consegue rapidamente ali modificar o que o seu consumidor está enxergando, tá? Então, ela tem ali todo um processo interno que vai amenizar esse risco. Uma empresa pequena, média e pequena, muitas vezes um dano à imagem pode levar ao fechamento da organização. Então, é muito importante, e mesmo até uma fraude, né? Uma fraude interna também pode levar aí ao fechamento da organização. Porque o funcionário, ele é sua responsabilidade, né? Então, você ter Exatamente. práticas, controles internos, cultura, tudo que traga governança, controle e transparência, te permite mitigar esse tipo de risco, né, André? Com O certeza. Cláudio, quero agradecer a pergunta dele aqui. Qual o maior desafio do compliance hoje, sob o ponto de vista de questão de diversidade? Bom, infelizmente, né, a questão de diversidade atualmente ela está sendo ali deixada um pouco de lado, e o maior desafio é a legalização das questões da diversidade. Então, se eu tenho a obrigação de ser diversa, acaba que eu tenho que cumprir a legislação, ou se eu tenho políticas internas que estabelecem, por exemplo, programas de contratação de indígenas, vamos supor, então eu tenho que cumprir aquilo, porque aquilo faz parte da estratégia da empresa no período de curto, médio ou longo prazo. Então, a empresa ela vai seguir aquele cronograma estratégico e vai acabar cumprindo. E se eu tenho normas a serem seguidas, é natural, né, que uma empresa que seja estruturada com um programa de compliance, com auditorias periódicas, acabe cumprindo. Mas é um desafio muito grande porque a gente não tem legislações específicas relacionadas aos programas de diversidade, Entendi. Então tem um desafio aí pela frente, né, André? sem dúvida alguma. Legal, tô gostando, a turma tá engajada. Ó. Agora a Vanessa Matos, seja bem-vinda. Ela fez aqui um questionamento dizendo, primeiro ela parabeniza você pela escolha do tema, extremamente relevante, e ela gostaria de ouvir sua visão sobre um ponto crítico na visão dela, que é como engajar de forma efetiva a alta liderança nesse processo. Ela disse que tem observado que as áreas de gente e gestão vem acompanhando bem a adesão à NR1, por exemplo, mas ainda há um gap importante quando se fala de priorização orçamentária. Nem todas as organizações destinam os recursos necessários para garantir não só o atendimento legal, mas também os avanços consistentes na gestão interna. Então, como é que você enxerga esse cenário e quais os caminhos que você considera mais eficazes para ampliar esse engajamento no nível estratégico? Resumindo, como é que você fala para o dono da empresa, ó, oh, preciso de dinheiro para investir nisso daqui, né? Sim, Bela pergunta. sim. Bom, o que eu tenho proposto muito nos meus clientes é a questão dos treinamentos, workshops, primeiramente para a alta liderança das companhias.
Porque, como eu disse, se a alta liderança ela não acolher o compliance, por exemplo, ele não vai ter sucesso, porque toda a cultura da empresa, tudo é bem top-down. Então, a questão da NR1, as pessoas que estão na alta liderança são pessoas que iniciaram a carreira de trabalho e era muito diferente do que a gente tem hoje. Então, por exemplo, a gente trabalhava muito antigamente da empresa que eu vim, né, de auditoria, e quando você entrava nessa empresa, eles já diziam que você ia trabalhar muito e não ia ganhar horas extras. Hoje isso é inviável, impensável. Ninguém, nenhum empregador, numa entrevista, vai falar isso para o seu candidato, porque isso é um risco de imagem tremendo. Então, essa população, né, eu inclusive, que a gente iniciou trabalhando dessa forma, então a gente também tem que mudar o nosso mindset. Então, por isso que os treinamentos e workshops para as lideranças são primordiais. Porque se a gente não conscientizar a liderança do que é um risco psicossocial, do que gera um risco psicossocial, a gente não vai ter êxito na NR1 e, com certeza, seremos autuados aí a partir de maio de 2026. Fantástico. Muito obrigado por responder essa pergunta. E é uma pergunta muito sensível, né? Dinheiro é o que todas as empresas estão trabalhando para obter ao final do dia, ao mesmo tempo que você precisa fazer investimentos em temas sensíveis, relevantes como esse, né? Eu Sim, queria. e é importante Por também, Léo, favor. que tudo isso, né, tanto compliance quanto as normas, elas estão todas relacionadas ao desenho do trabalho. Sim. Então, é o desenho do trabalho que gera todos os riscos, os riscos psicossociais, os riscos de fraudes, enfim, é o desenho do trabalho que tem que ser alterado. É a dinâmica, né? A forma como é feito que precisa ser alterado, né, Andréia? Que Uhum. não é tão simples também, né? A gente está num processo de transição do modelo antigo para o modelo moderno, então a gente vai acabar batendo cabeça aí para aprender, mas acho que a disposição para fazer isso é muito importante. E aí, falando de risco, como você mencionou agora, né? Na sua opinião, o que gera mais risco hoje para a empresa? O erro interno ou a atuação de terceiros que eventualmente não seguem regras de compliance? Porque hoje em dia tem muito terceiro também dentro da companhia, né? Muitos terceiros. Bom, se a empresa ela tem um compliance interno e não se atenta a toda a sua cadeia, né, aos terceiros, na minha visão, o que gera mais riscos são os terceiros, tá? Porque a empresa ela vai responder subsidiariamente sobre esses terceiros, o controle sobre eles é muito mais difícil, principalmente, por exemplo, em obras. Então, por isso que hoje em dia a gestão de terceiros via sistema, ela é primordial para as companhias, porque eu vou reduzir drasticamente a minha responsabilidade subsidiária, o meu risco de dano de imagem, porque eu vou estar ali controlando todo o processo do meu terceiro. E se é um terceiro externo, por exemplo, confecções, né, produção de café, eu tenho sim que auditar e tenho que elaborar um programa de compliance que e se estenda para todos os meus prestadores de serviços também. E não só terceirizados. PJs também, autônomos, MEIs, todos têm que estar contemplados dentro do meu processo de compliance, do meu programa de compliance. Muito bom. Gente, não fiquem tímidos, tá? E não coloquem as perguntas tudo de uma vez, senão trava aqui e vai bugar. Então, por favor, a gente está chegando ao final, mas ainda tem tempo de responder mais algumas, tá bom? É, eu tenho uma pergunta que está muito alinhada também com a anterior, né? Porque como é que a gente tem, assim, como é que a cultura organizacional ela influencia no sucesso ou fracasso do programa de compliance trabalhista? A gente tem falado disso do investimento, de convencimento, mas como é que isso define o sucesso ou o fracasso?
Uhum. Bom, a cultura, né, ela influencia todo o processo dentro de uma organização. Então, como eu disse anteriormente, a alta liderança, ela tem que estar apoiando esse processo de compliance. Como que essa alta liderança ela apoia o processo de compliance? Bom, ela pratica aquilo que ela fala. Essa é a primeira coisa. Ela pratica aquilo que ela exige, ela permite que as correções, erros a gente vai ter em todos os lugares. Mas ela vai permitir essa alta liderança que as correções elas sejam efetuadas rapidamente, reduzindo possíveis riscos. Ela não vai jogar a sujeira ali para debaixo do tapete, tá? Então isso é primordial. A gente tem que estar sempre também valorizando a ética e a legalidade dentro das empresas. Então, assim, o programa de compliance, ele vem para que seja cumprido a legislação, os instrumentos coletivos e as normas. Então, lei, ela não é opcional. Lei deve ser cumprida. Então, por exemplo, quando eu pago um salário por fora, isso está fora da legislação, não tem uma previsão. Então, se eu tenho todo um programa de compliance e pago um salário, um valor extra folha de pagamento, o meu programa de compliance está totalmente corrompido, tá? Então, ele não tem validade, porque eu não estou seguindo. E acaba que isso reflete aonde também? Na liderança, no praticar aquilo que se fala, aquilo que se exige. E a gente tem que sempre estimular, né, a responsabilidade, a transparência para todas as pessoas que estão dentro da nossa empresa, tá? Então, os erros eles têm que ser reportados rapidamente, tem que haver as correções. E isso tudo vai integrar o processo de compliance. Então, o compliance ele está totalmente integrado à estratégia, à decisão do negócio, porque ele vai diminuir os meus riscos, futuramente ele vai diminuir os meus custos, porque eu não vou estar exposta a riscos, por exemplo, de uma autuação da fiscalização. Eu não vou estar exposta a processo trabalhista. Claro que processo trabalhista vem de um outro indivíduo. Só que se eu tenho todo o compliance, se eu sigo toda a legislação, o risco de perder um processo é muito menor. Então a gente tem que estar sempre conduzindo todos essas etapas, né, dentro da cadeia do trabalho para que a gente tenha uma cultura organizacional muito melhor que vai trazer ali o sucesso para o meu programa de compliance. Fantástico, André. Para encerrar, né, não é nem uma pergunta, mas é mais uma reflexão e fica à vontade para comentar. Você mencionou, né, tendo compliance adequado, você não vai evitar que eventualmente haja um processo, mas você tem toda a documentação estruturada para fins de comprovação e, eventualmente, ganhar esse processo, né? E isso é uma reversão de um possível custo prejuízo. E quando a gente olha hoje as companhias, existe uma pressão gigantesca no sentido de redução de custos, né? Redução de gastos e aumento de resultado. Então, se o empresário está querendo aumentar resultado, ele tem que automaticamente investir em compliance trabalhista. Quem faz o negócio acontecer são as pessoas. Investe, cuida, tenha carinho, atenção e, no mínimo, cumpre a lei, que as coisas vão dar muito bem e naturalmente vai reduzir risco, custo e vai aumentar resultado. É esse o cenário, por fim, aqui, né, André? Sim, até porque o resultado sustentável, ele não é apenas o mais barato no curto prazo. Ele é o que reduz riscos no médio e longo prazo, né? Então, estar em Fantástico. compliance, né, é mais do que cumprir todas as normas, né? É proteger as pessoas, é fortalecer o negócio e é construir ali um futuro próspero e com bases sólidas para o seu negócio. Legal. Por fim, aqui para a gente encerrar, é, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre
o protagonismo que a área de gente de gestão ganhou, né, nesses temas sociais mais sensíveis, que de fato é essencial. E quando você traz que o compliance começa na pessoa física, como é que isso se conecta com o desafio de ampliar transparência na divulgação de dados, especialmente à luz do IFRS S1? E como é que o compliance trabalhista pode apoiar essa evolução? Mais uma da Vanessa. A Vanessa agora pegou pesada, hein? Vamos lá. Bom, o compliance trabalhista, ele, sem dúvidas, né, ele ajuda a evolução de todas as normas ali que estão vindo, né? Tanto o S1 quanto o 18, enfim, todos eles têm ali uma pontinha da área trabalhista. Então, a gente cumprindo a lei e trazendo, né, o que há de melhor dentro de uma organização em relação à gestão de pessoas, concessão de benefícios e estimulando uma cultura ética e valorosa dentro das empresas, com certeza a gente contribui com todas as demais normas aí que estão ali pendurando na área trabalhista também. Muito bem. A Nívia Lima agradece a sua palestra, disse que foi muito esclarecedora, e ela diz o seguinte: olha, eu não sou da área, mas eu fiquei curiosa em saber a questão da autuação da empresa quando se trata de não pagamento de horas extras para os funcionários. É em relação a um percentual definido, em relação à autuação, a partir de mais de 26, como é que funciona isso? Tá, bom, o percentual de horas extras a ser pagas, ela geralmente está prevista dentro da convenção coletiva. No entanto, dentro da CLT, ela também estipula um valor, mas um percentual, mas a convenção coletiva geralmente ela traz um percentual melhor para o empregado. Então a gente tem que seguir a convenção coletiva para pagar as horas extras. As empresas, quando eu disse, né, que lá atrás não pagava, a gente fazia um time, né, com horários britânicos, inclusive na época, e a gente trabalhava muito fora do horário. E isso já era estabelecido na nossa contratação, que não haveria esse pagamento. Então, hoje, a gente fala que isso não poderia acontecer. Imagina eu entrevistando uma pessoa de 20 anos e dizendo para ela: aqui você vai trabalhar muito e não vai receber horas extras. No dia seguinte, a PPIC está em todas as redes sociais, sem dúvida alguma. Né? Então, isso hoje traz um risco de imagem, um dano à imagem muito grande, e antigamente isso não trazia. Então, era uma prática da empresa que eu vim, mas era uma prática de diversas outras empresas. Hoje, nos clientes que eu audito, eu não vejo mais a falta do pagamento de horas extras. O que às vezes acontece é um pagamento, quando eu extrapolo a jornada em 2 horas, essa diferença, muitas vezes, o cliente acaba pagando por fora, que também está em desacordo com o compliance, com a governança trabalhista. Então, a gente tem que analisar a CLT, um instrumento coletivo e todos os meses validar a jornada de trabalho dos empregados e pagar dentro da folha de pagamento, mesmo que isso aumente os seus encargos. Perfeito. Andréia, chegamos ao final, infelizmente. Tenho certeza que agora tem gente chorando aqui porque quer mais. Por isso, eu tomei a liberdade de dividir o seu e-mail aqui no chat para aquelas pessoas que tiverem perguntas ou quiser compartilhar um assunto mais sensível, que não quer divulgar aqui com todo mundo, pode mandar uma mensagem para a Andrea. Ela gentilmente vai separar um pedacinho do tempo dela para responder vocês. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento em nome da Abraps, Andrea, por você separar a sua agenda, um horário para compartilhar um tema tão importante para as companhias, para que nós possamos nos organizar, estar em compliance, estar aderente às normas, à lei, mas também às boas práticas de gestão, porque ao final do dia isso valoriza os negócios, as empresas, e isso tudo reverte em lucro, né? Felicidade, alegria e crescimento, prosperidade. Então, para aqueles que nos assistem, que são executivos, que têm a possibilidade de tomar a decisão, façam nessa direção. Para aqueles que são empresários, que estão analisando onde investir, invista no que é certo, invista no que é correto.
e a Andrea está aqui dando várias instruções de como organizar isso. Então, muito bom, muito obrigado por essa gentileza, por esse tempo. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui hoje, que estiveram também, separaram a agenda para nos acompanhar, para aprender um pouco mais um conteúdo sensível e importante para o mundo atual. Depois esse conteúdo ficará disponível também no YouTube, e aí vocês terão a oportunidade de assistir novamente, compartilhar com pessoas que vocês conhecem que têm que assistir esse conteúdo, tá bom? E, por favor, acompanhem a Abrapsa nas redes sociais, acompanhem a Andrea lá também no LinkedIn, esteja atento às nossas ações, porque diversos conteúdos de interesse empresarial a gente vem compartilhando nesses últimos meses e continuaremos. Quero desejar um ótimo dia a todos vocês, meu muito obrigado. E Andréia, faz aí seu encerramento para a gente finalizar. Sim, muito obrigada a todos e qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigada, um ótimo dia e um ótimo resto de semana. Boa. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Bom Tchau, dia. tchau.